Há um ano atrás, o ator Bruce Willis anunciou que iria dar uma pausa em sua carreira para poder procurar tratamento para sua condição de afasia. E na época eu fiz um vídeo aqui explicando sobre o que era a afasia e como que é feito o diagnóstico. Mas esse mês ele foi diagnosticado com demência frontotemporal. Oi pessoal, meu nome é Bruno, eu sou biomédico, neurocientista e mestre em ciências. E nesse vídeo aqui eu quero explicar para vocês o que é demência frontotemporal, quais são as possíveis causas neurobiológicas e como que é feito o diagnóstico. Para quem ainda não conhece, Bruce Willis é um renomado ator e cantor norte-americano, nascido na Alemanha e que já ganhou 2 prêmios Emmys e um Globo de Ouro, fazendo filmes de ação e suspense muito bem sucedidos, como a franquia Duro de Matar, Fragmentado e Sexto Sentido. Como eu disse anteriormente, ele deu uma pausa na carreira para poder tratar essa condição médica de afasia, que é um distúrbio neurológico relacionado com dificuldades no processamento de linguagem, com sintomas que vão variar aí de dificuldade de formar palavras até mesmo dificuldade de entender as palavras que as pessoas estão dizendo. Contudo, hoje a gente sabe que essa afasia na verdade era um sintoma relacionado ao diagnóstico da demência frontotemporal. Primeiro de tudo, vamos entender o que é demência. Bem, demência é um termo guarda-chuva que vai basicamente agrupar desordens neurológicas relacionadas com declínio cognitivo em diversos aspectos diferentes da nossa cognição, como por exemplo a memória de trabalho, a memória de curto e longo prazo, a atenção e o planejamento e execução de tarefas, bem como o pensamento abstrato, ou seja, tudo aquilo que está relacionado com os nossos processos mentais. Essas demências são causadas por danos cerebrais em partes diferentes do encéfalo e elas podem ser bem representadas como, por exemplo, a doença de Alzheimer, a doença de Parkinson, a demência de corpos de Lewy e, obviamente, a demência frontotemporal. A demência frontotemporal tem esse nome justamente porque as partes do cérebro que são mais afetadas são as partes frontais, do lobo frontal, e as partes temporais, do lobo temporal. A demência frontotemporal é caracterizada por uma perda progressiva e irreversível das funções cognitivas, incluindo a memória, a linguagem e a tomada de decisões, além de mudanças comportamentais e emocionais. Isso, obviamente, está relacionado com as áreas do cérebro que são afetadas por essa demência, uma vez que no lobo frontal nós temos as partes do córtex pré-frontal, que, como eu já disse em outro vídeo aqui do canal, é uma parte do cérebro fundamental para o planejamento, para o controle executivo, para a tomada de decisão e para a memória de trabalho, que são ferramentas cognitivas muito importantes para a gente lidar com situações do dia a dia. Enquanto que o lobo temporal vai estar residindo às redes neurais do sistema límbico, que é o principal sistema responsável pelo processamento emocional do nosso cérebro. A gente ainda não definiu ao certo o que causa a demência frontotemporal, mas a gente já tem algumas ideias de como que as alterações neurais encontradas nessa demência vão começar a aparecer. Bem, em geral, a grande maioria das demências vão acontecer por conta de alterações de neurodegeneração e morte neuronal em partes específicas do cérebro. A neurodegeneração é um processo complexo onde ocorre a perda progressiva de capacidade funcional dos neurônios e suas conexões sinápticas, geralmente estando muito associada com o surgimento das diferentes síndromes demenciais, como a que é o tema desse vídeo. Já a morte neuronal, como o próprio nome fala, é quando eventos diferentes dentro do cérebro vão ocasionar na morte propriamente dita do neurônio, fazendo com que ocorra uma cascata que vai acabar afetando outros neurônios de uma rede específica. Essa morte neuronal pode ser decorrência de vários fatores diferentes, como mutações, alterações genéticas, ambientais e, obviamente, por conta de neuroinflamação. E o que causa essa morte e degeneração neuronal? Bem, a gente não sabe muito bem ao certo. Na verdade, a gente sabe que várias coisas estão relacionadas com isso, como por exemplo, distúrbios no controle do metabolismo celular do neurônio, alterações de neuroinflamação por conta de uma hiperreatividade a algum composto específico, alterações no equilíbrio de produção de proteína do neurônio, fazendo com que haja uma disruptura das conexões sinápticas e uma disruptura da capacidade funcional desse neurônio. Enfim, vários fatores diferentes podem desencadear a neurodegeneração e culminar na morte daquele neurônio, e aí em larga escala uma morte de uma área específica inteira, dando prejuízos comportamentais e cognitivos. Olhando especificamente para a demência frontotemporal, parece que ocorre o acúmulo exagerado de certas proteínas
que estão dentro do neurônio, fazendo com que esse acúmulo acabe por alterar o microambiente neuronal, o que vai, por sua vez, tanto dificultar a conexão sináptica, dificultar a atividade de sinapses, a atividade entre neurônios, como também gerar respostas neuroinflamatórias que culminam na morte daquele neurônio naquela região. E aí, esse processo neuroinflamatório pode acabar se espalhando por regiões diferentes, que, no caso da demência frontotemporal, vão se agrupar nas duas grandes áreas, né, no lobo frontal e no lobo temporal. É importante destacar que existem 3 subtipos principais de demência frontotemporal: a demência frontotemporal comportamental, a afasia primária progressiva e a degeneração córtico-basal. Cada subtipo tem seus sintomas e padrões de degeneração cerebral específicos. Na demência frontotemporal comportamental, por exemplo, a degeneração ocorre nas áreas do cérebro responsáveis pelo controle emocional, julgamento e comportamento social, resultando em mudanças de personalidade, perda de controle emocional e impulsividade. Na afasia progressiva primária, a degeneração já vai ocorrer nas partes responsáveis pela linguagem, resultando em dificuldade de encontrar as palavras certas e em se comunicar de forma clara. Na degeneração córtico-basal, a degeneração vai ocorrer nas áreas do cérebro responsáveis pelo controle motor, que vai resultar em rigidez muscular, tremores e dificuldade em realizar movimentos precisos. E como que é feito o diagnóstico dessa demência? Bem, em geral, o diagnóstico vai ser feito através de exames neurológicos. O neurologista vai conseguir suspeitar de alterações na cognição e aplicar testes psicométricos que vão avaliar partes diferentes, domínios diferentes da cognição da pessoa, e aí com isso ele vai começar a tentar traçar quais são as possíveis áreas que estão sendo afetadas por conta dessa possível demência. Será que é, por exemplo, áreas mais frontais e a gente vai ter um prejuízo de memória de trabalho? Será que são áreas mais relacionadas com o hipocampo e a gente vai ter um prejuízo de memória de longo prazo? Enfim, ele vai começar a ter essas suspeitas. Mas além disso, ele vai associar esses achados dos testes psicométricos com exames de imagem como a ressonância magnética. Nessa ressonância, você pode encontrar, na grande maioria dos casos acaba encontrando, alterações significativas em partes específicas do cérebro que vão estar relacionadas com essa degeneração. E também é muito fácil de você ver, quando você está em casos mais graves, uma diminuição do próprio volume cerebral de uma parte específica, o que pode ser um belo indício de que a pessoa é portadora da demência específica, nesse caso a demência frontotemporal, quando ele vê que está tendo essas alterações de volume nas partes frontais ou temporais. Bem, se você gostou do vídeo e conseguiu entender tudo até aqui, eu peço para você não se esquecer de se inscrever aqui embaixo e continuar curtindo o meu trabalho. Muito obrigado pela atenção e até mais!